todos. Eu e a Cristina, como somos obedientes, nós recebemos a incumbência de começar a organizar seminários, não é? E como dizem que mais é dado, quem mais já tem, né? Nós já fazemos algumas coisas, nos deram mais uma. E a gente vai fazendo, não é? E quando recebemos essa responsabilidade, seminários na casa, a primeira pessoa que veio assim na nossa imagem foi a Rita. E aqui ela está, não é? Então, é com muita alegria e agradecemos a oportunidade também de ajudar vocês a ir para o céu. Isso Não é? Não é? Você já vai para o céu sozinho, já vai levando a gente junto. Não. Até porque seria muito chato, pouca gente no céu, né? Então vamos lá. Então, a Rita ela escolheu aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ela já nos escolheu a página de harmonização que tem tudo a ver com o conteúdo do seminário, que é magnetismo. Então, é capítulo 1, item 8, aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas uma e outra, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se, se são a negação uma da outra. Uma necessariamente está errada e a outra tem a razão, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. Em compatibilidade se pensou existir entre essas duas ordens de ideias, prende-se a um defeito de observação e é muito exclusivismo de ambas as partes. Daí o conflito do qual nasceram a incredulidade e a intolerância. É chegado o tempo em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu propositadamente atirado sobre certas partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve dar conta do elemento espiritual, e a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. E essas duas forças, apoiando-se uma na outra e caminhando juntas, irão auxiliar-se mutuamente. Então, a religião, não mais recebendo desmentido da ciência, adquirirá um poder inabalável, porque estará de acordo com a razão, e não se poderá opor-lhe a irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje, porque cada uma, encarando as coisas exclusivamente do seu ponto de vista, repeliam-se mutuamente. Seria preciso algo para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as reaproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis quanto as que regem o mundo dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas essas novas relações pela experiência, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam para trás, até que sejam arrastradas pelo movimento geral que as esmaga. Se querem resistir, em lugar de entregar-se a ele. Esse movimento é toda uma revolução moral, que neste momento se opera e que prepara os espíritos trabalhando-os. Após ser elaborada durante mais de 18 séculos, ora tange seu cumprimento e vai marcar uma nova era para a humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém poderá opor-se, pois então, nos desígnios de Deus, que resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, agora a Cristina, que é o braço direito, esquerdo e frontal, vai nos fazer a prece
amigos desta casa, que nos acolhem, que nos dirigem, ao nosso patrão querido Chico Xavier. Nós agradecemos mais uma vez por esse momento de estudo, por estarmos aqui reunidos para mais um aprendizado. Pedimos que nos amparem nesse momento, que amparem a todos aqui presentes, que amparem a todos os nossos amigos que não puderam estar aqui nesse dia. Amparem especialmente a equipe do Leodeli que vem trazer todo o aprendizado para nós. Que possamos aproveitar bem este momento, porque precisamos de muito aprender, de muito refletir. Estejamos bem, estejamos em paz. Bom, então, meninas, ao trabalho. Vamos trabalhar, né? Para isso, vamos trabalhar. Em primeiro lugar, agradecer a Chico Xavier, que é o dono da casa, né? E pedir licença para o grupo do Leodeli chegar. Então, a gente está aqui hoje, muito agradecido por essa oportunidade, pela confiança do estudo, do trabalho. A gente trouxe sangue novo, porque está chegando a hora daqui a pouquinho da gente tirar a chuteira. Amanda, Sayonara, Sueli. Então, as meninas e a Sueli e a Amanda trouxeram os maridos para estar nos dando suporte de transporte, os médicos de transporte, Antônio e Renata. Também querem que eles vão Porque eles querem ir para o céu com elas. Elas não vão para o céu e deixar eles. Vai todo mundo, elas vão levar os maridos também para o céu. Por isso que nós estamos aqui. E assim, é muito gratificante a gente poder voltar a essa casa. Nós que já viemos essa casa há vários anos trazendo estudo de Bezerra. Agora a gente está com a responsabilidade, junto com a Amanda, do estudo do Espiritismo e Ciência. Que nós estamos nesse grupo já há 4 anos. Esse foi o quarto ano nosso desse estudo na casa, e esse ano a gente está falando de magnetismo. E aí a gente vai conseguir visualizar durante esse estudo o que o magnetismo tem a ver com a nossa vida diária. E a gente vai ter algumas surpresas de algumas situações que a gente não imaginava ter a ver, e é magnetismo. Vamos falar um pouquinho de fluido, vamos falar de sono, vamos falar de sonâmbulo, mas a gente vai estudar junto. Então a gente precisa que vocês estejam com a gente nessa, trazendo experiências, trazendo perguntas. A gente não só vai responder, o responsável pelo seminário responde, e a gente vai tocando. Aí agora, vai ser 0 a 0, não vai ter resposta. Para iniciar, a gente vai fazer uma sensibilização, que é um videozinho que vai traçar o roteiro desse estudo. Tá lá? Então vamos ver se o som tá bom, porque a gente testou ainda há pouco, ele estava um pouco baixo, mas eu acho que ele já melhorou. A gente conseguiu ajustar. Quarto encontro espírita sobre espiritismo e ciência. Tema: magnetismo, força natural e inesgotável de realização da evolução da humanidade. Ele não está saindo das caixas, ele está saindo só no... Eu tirei o carro aqui e passei para cá. Tirei o Quarto encontro espírita sobre espiritismo e ciência. Tema: magnetismo, força natural
Baixei ele falando. É tão bom, né? A inteligência artificial é isso. A gente sabendo usar, a gente faz bom uso. É tudo o que a gente precisa, né? Aprender a fazer bom uso das coisas. Então, esse é o caminho que a gente vai traçar para o nosso estudo na tarde e noite de hoje. Tá? Então, nós vamos aqui, olha, para trazer. Nós estamos no quarto encontro espírita sobre espiritismo e ciência. O nosso tema central do nosso estudo hoje é magnetismo, força natural e inesgotável de recursos para a evolução da humanidade. Então, para a gente poder perceber como tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo. É o que é a proposta nossa de hoje, que ao final desse encontro a gente consiga sair daqui com isso bem ajustado. Aí no tema 1, que a gente vai iniciar agora, nós temos o tema 1, o nosso objetivo geral desse tema 1 é compreender a ciência magnética e suas diversas forças de manifestações como força inesgotável de recursos para a evolução da humanidade. E aí, caminhando, está tudo na apostila, e aí a gente vai convidar vocês para a gente vir acompanhando a apostila. Apesar de que a gente deu uma enxugada, mas dá para a gente ir trabalhando a apostila. Aí o objetivo específico desse tema 1 é conceituar os fundamentos da ciência magnética estudada e demonstrada ao longo do tempo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma caminhada no tempo. E aí a gente começa com essa imagem. Todo mundo conhece essa imagem? O cego de Jericó. Hã? O cego de Jericó? O que tem a ver essa imagem com o magnetismo? Fala aí pra gente. O que vocês acham? Como? Não entendi, Bia. A cura dele foi curado através do magnetismo que criamos nós. O magnetismo de Jesus, né? Foi curado. Olha só, a Beatriz está dizendo pra gente que Jesus curou o cego pelo seu magnetismo. Então ela está dizendo pra gente que o magnetismo de Jesus é que curava. Também. Mas também a gente precisava de mais o quê? Nessa necessidade dessa fé, nós vamos lá no Evangelho, no nosso capítulo 19, no item 12, que a gente fez um recorte que ele fala pra gente. Leia, Bia, por favor, aqui na tela, para facilitar para você. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Percebe? O que ela trouxe, que Jesus estava curando o cego de Jericó através das mãos. Isso acontece na casa espírita? A gente realiza a cura na casa espírita? O que é isso aqui? Não é isso? A gente não está levando o magnetismo, o nosso magnetismo animal. Mais à frente a gente vai estar fechando, porque a Sayonara vai fechar a ideia. Com isso a gente vai ver essa questão do nosso trabalho de passe na casa espírita, como isso se dá. A mistura que acontece para que esse passe consiga atingir a necessidade de quem a gente está dando o passe. Foi até aí? Então vamos lá, tem uma outra imagem aqui para ver se a gente conhece. Tração histórica. Essa imagem. A mulher hemorrágica. Está sabendo muito, hein? Que garota aplicada é essa? Gente, ela vai tomar meu lugar desse jeito, eu não vou mais ter trabalho. Não, mas mas ela só vai pro que- céu sozinha, ela quer ir pro céu. Imagem é uma coisa boa, texto. Não, viu? Quando eu Ele não olha o fotográfico. você tem uma memória boa. A mulher falou isso. E Jesus pergunta o quê? Lembra da história que está lá na Bíblia? Está lá na Bíblia, essa história é um título bíblico, né? O que acontece? Ela só toca nas vestes do Cristo, imediatamente o sangramento de 12 anos para. O que é isso? Fé, muito.
Não é isso? Então, além do magnetismo, mesmo sendo magnetismo do Cristo, agora olha a diferença. Só toquei na veste. Não precisou de nenhum gesto para que isso acontecesse no seu dela, mas ela estava com fé de que ela ia conseguir a cura através desse toque. E realmente essa cura acontece. Aí nós trouxemos uma linha do tempo, que está lá na página 8, tá? Essa linha do tempo, a gente vai analisando aqui o magnetismo desde 2000 a.C. Olha aqui, a bússola, que até hoje ainda se usa a bússola, acho que embarcação, é isso, né? A embarcação usa a bússola, até hoje. Então, essa bússola servia para quê? Para direcionar o lugar, não é isso? Aqui esse processo era feito pelo magnetismo daquele botãozinho, daquele... Se eu estiver falando errado, me conserta, por favor, quem souber. Da agulha. Hã? Tá prestando atenção, isso aí, da agulha, olha lá, viu? Agulha magnética da bússola que vai dar a caminhada. Porque sempre vai marcar o lugar do norte, onde está o norte. Então ali você vai saber para onde você tem que ir em direção do norte. Isso já era o processo de magnetismo. Tá? Depois, lá no século VI, também antes de Cristo, Tales de Mileto com as pedras magnéticas. Lá no finalzinho do nosso estudo, a gente vai falar do tratamento que se tem hoje de saúde de várias formas. E esse uso de pedras que Tales trazia lá no século VI, hoje faz parte das terapias alternativas da saúde, que o próprio Ministério da Saúde já reconhece como terapias alternativas para auxiliar a cura, e esse processo acontece. Eu vou deixar material para vocês depois, Bia, pode ficar tranquilo. E aí a gente vem caminhando. O Petrus, com o estudo da bússola novamente, mas já mais adiante, 1544. Depois nós temos o William Gilbert, que fala a terra magnética, e vem todo esse processo de estudo, ele tem todo um caminhar. Até nós chegarmos aqui na segunda etapa, que a gente chega com Mesmer, que vem falar para a gente o quê? Do magnetismo animal. Entre outros, começa aqui, ó, Paracelso, que Paracelso, ele já acreditava na alma, que ele diz, a alma sobre o corpo e sobre o exterior. Então, essa junção tinha algum processo de cura nesse encontro aí. De alma, ele já vem trazendo a ideia que depois é amadurecida por Mesmer. Meninas, alguma coisa? Fiquem à vontade. Fica à vontade. Esse Paracelso, né? Vai destacar que Paracelso, ele é considerado, o Paracelso é considerado o pai da medicina integrativa, né? Faz aquela parte toda holística, hoje que a gente conhece bastante. Então ele, Paracelso, que trouxe essa ideia pra gente. Tá? Quando ele vem trazendo essa ideia da alma, começa todo o processo aí. E aí a gente chega depois, passando aqui no Robert Fluh, a gente chega a Mesmer, que Mesmer vem tratar para a gente exclusivamente do magnetismo animal, que é o magnetismo que a gente mais utiliza dentro da casa espírita através do passe. Que é esse magnetismo que o Mesmer começa a estudar, trazendo esse estudo todo para a gente. A gente vai conceituar magnetismo. A gente vai conceituar magnetismo lá com Palhano Júnior. Quem pode ler a tela aí para a gente, por favor? Considera-se, sou eu? Pode ir. Considera-se magnetismo a influência exercida por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos na vontade ou na organização de outrem. Então ele está dizendo que aqui nesse momento que nós estamos nesse grupo, todos nós temos o nosso magnetismo. E aí o que acontece na casa espírita? Os espíritos aproveitam do fluido de cada um de nós, que cada um tem o seu fluido próprio para estar auxiliando em algum momento,
e esse fluido é reunido e é realizado algum tratamento necessário, algum socorro espiritual de atendimento na região ou em algum local. Se todos nós estamos focados no pensamento único de melhora para o país, o que acontece? Lembra na época da pandemia? Todas as religiões, ninguém se importou do meu Deus, o seu Deus. Todas as religiões tinham um único foco: orar pelo grupo de cientistas que estava lá trabalhando, queimando a mufa para descobrir a vacina, para se dar uma solução para o processo que a gente estava vivendo, um grande processo de evolução. Se nós conseguirmos perceber que todos esses 3 anos fez parte da necessidade de cada um de nós, para que a gente aprendesse a conviver em família, para que a gente aprendesse a respeitar a diferença e a necessidade do outro, para que a gente aprendesse a se olhar, para que a gente aprendesse a se amar um pouco mais, a se respeitar. Então todo o nosso magnetismo foi muito bem utilizado nesse momento de pandemia que a gente viveu. Mesmo a gente trancado dentro de casa, os espíritos continuavam trabalhando. E lá no Leonderia a gente brinca e dizia que tinha um home care, que o centro espírita ia até as nossas casas, não foi isso? Muitos de nós ficávamos fazendo palestras pelo YouTube. Teve uma época que estava realmente fechada. A gente ia para o centro e ia quem? A pessoa que abria a porta, quem ia fazer a direção do estudo, quem ia fazer a palestra. E a gente naquele salão imenso, ninguém, que eu fiz. Mas quantos espíritos estavam sendo trazidos para assistir aquele estudo? E indo pela internet. Então, as nossas casas, a gente parou para perceber, nesse período, como nós fomos assistidos pela espiritualidade em nossas casas. Agora, como a gente costuma dizer, o home care acabou, está na hora da gente voltar. Então a gente tem que voltar para ajudar os espíritos aqui com o nosso magnetismo, porque eles precisam da nossa ajuda. E aí, a gente passa aqui, Amanda, vou mostrar para você agora. Quer? Teorias do magnetismo. Agora eu vou Falar de Mesmer. Quer? Lá em 1766, Mesmer, ele doutora-se em medicina na faculdade de Viena. É uma coisa que eu gosto muito de lembrar sempre, né? As meninas até riem, toda vez que eu vejo isso eu lembro. Por quê? Porque naquela época nós tínhamos 2 profissões no país que você saía da faculdade com o seu diploma de doutor. Era o médico e o advogado. Essa é uma lei lá de Roma e que ela tem vigor até hoje. As pessoas não sabem disso, mas ela ainda tem vigor até hoje. Então, por isso que todos os títulos de médico, por exemplo, a gente vê o título de Bezerra, que eu costumo dizer, que Bezerra de Menezes sai da faculdade com o título doutor em medicina e Rui Barbosa sai da faculdade doutor em advocacia, que naquela época era assim que se falava. O que é doutor em engenharia, né? Quando ela se formava em engenharia, era doutor em engenharia. Isso, exatamente. E aí Mesmer doutora-se em 1766, na faculdade de Viena. O tema de sua tese era a influência dos planetas sobre o corpo humano. Essa tese de Mesmer, ele já começava a tratar do magnetismo. Ele já começa a estudar ali o magnetismo, com essa tese que ele traz. Porque ele quer saber o que influencia o planeta em nós. Né? Então é isso aí, ele já começa a vir trabalhando toda essa questão. Gente, se quiser falar alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Depois nós temos o Marquês de Pessegan, que o Marquês, ele, ainda no século XVIII, ele foi responsável pela retomada do movimento do magnetismo animal e do mesmerismo. Por quê? Porque ele também seguiu a linha de Mesmer. E aí ele tem, utilizando o magnetismo na cura das doenças. Então, nessa época, se começa a utilização do magnetismo para a cura de doenças. Mas antes disso, isso já acontecia com as 2 imagens que a gente trouxe com Jesus.
Mas aí a área científica começa a pensar de Mesmer para cá. Tá? Mas quando a gente olha a área religiosa, e hoje a doutrina espírita nos dá essa facilidade desse entendimento, a gente percebe que esse processo de cura, através do fluido, através do magnetismo, começou com Jesus, e não com Mesmer, e não com o Percebeu. Bem antes, mas a gente traz o histórico todo para ver que a ciência começa a pensar nisso nessa época. Tudo bem? E aí a gente chega no senhor Allan Kardec. Kardec, lá na Revista Espírita de março de 1858, que é a primeira revista espírita que ele traz para a gente, os seus artigos, né? Que a Revista Espírita nada mais é que são uniões de artigos que Kardec escreveu, que depois ele vem aprofundar esses artigos no Pentateuco, que é lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho, ele aprofunda. Então, todas as revistas, se a gente pegar entre vários artigos que tem nas revistas, nós vamos encontrar temas que ele aprofunda depois nos livros. Então, Kardec fala para a gente que o Espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, considerando-se que essas duas ciências são solidárias entre si. Por quê? Porque no Espiritismo, como é que a gente utiliza o magnetismo? Começa na questão dos fenômenos, né? Da mesa girante, tudo isso, ali na cestinha amarrando um lápis. E além disso, hoje a gente usa também para o fluido, que é para o tratamento do passe nas casas espíritas. Nesse momento está acontecendo vários tratamentos aqui e a gente não percebe. O nosso fluido está sendo retirado, sendo utilizado para algum tratamento aí sem que a gente perceba. Tranquilo até aí? Não posso perder esse emprego, senão o moço do seminário não traz mais a gente. No Espiritismo, o desemprego é zero. O Espiritismo o quê? O desemprego é zero. É a taxa da carinha cada vez mais vazia. Mas a gente tem que. É isso aí, você falou uma coisa séria, porque tem muitas casas. A nossa casa espírita mesmo, que é uma casa grande, tem muito trabalhador que não voltou até hoje. A gente está até a hora que você olha assim, de novo a Sueli, de novo a Rita, de novo o fulano. Por quê? Porque são sempre os mesmos. São sempre os mesmos, porque a maioria não voltou até agora. Porque a gente não tem consciência, na verdade, a gente fica fazendo a leitura e até onde a gente magnetiza a leitura. Exato. Porque até o livro pode ser magnetismo. Pode ser. Sim, pode. É a palavra do livro. É em função de como você quer receber. É igual que passa. Exatamente. Você vai receber em função de como aberto você está para receber, não é? As palavras do livro, eu acho que é igual. Exatamente isso. Quer ver uma coisa que dá para a gente perceber quando a gente é um médium disciplinado e educado mediunicamente? Você está dando passo. Aí a pessoa está assim, de braço cruzado. Você sente o teu fluido ir e voltar. O que acontece aqui? Ela está dando mais trabalho para a espiritualidade que está ali auxiliando o trabalho, porque a gente é só instrumento. E aí você olha assim, meu Deus, ela está com tanta dor, mas a rejeição está lá. Você está pensando aí. A gente vai em oração, pensamento, convidando o espírito, o guia espiritual dela para auxiliar, para que ela permita que esse fluido chegue para atender a necessidade. A gente consegue perceber isso. Aí quando você faz uma leitura, gente, quer ver uma coisa legal? Mora numa vizinhança que tem a maior bagunça, mal não precisa ler a primeira, você não pensou nem abriu o fonte viva para leitura. O som vai diminuindo, e você, quando você chega no Evangelho, as pessoas já estão. O meu vizinho diz assim, a Rita vai fazer o culto, gente, vamos baixar a música. Eles falam, está na hora do culto lá da Rita, vamos baixar a música. E não é que eu... Por quê? Porque quando é que eles sabem que eu faço o meu horário de culto, o horário que a gente está em reunião.
Que a gente fala, hoje a gente continua fazendo muitas reuniões pelo Zoom e as pessoas já respeitam isso. E isso é bom porque a leitura tem força, esse magnetismo que eu estou colocando ali nessa leitura, ela vai chegar a atender quem realmente necessita. E até você está potenciando, não é? Exatamente, você vai potencializar cada vez mais isso. Então agora, a gente agora é a minha vez de ver se eu vou conseguir meu lugarzinho, né? Vai conseguir colocar no céu, pode botar, que é rigoroso. Ele é rigoroso? Ai, meu Deus, aí eu vou Vamos ficar mais discutir nervosa. votos no final. Então vamos lá, a gente vai falar então desse segundo tema, né, dentro desse nosso encontro, que é mecanismos naturais e magnéticos do sonambulismo, e a gente tem como objetivo desse tema analisar os mecanismos da ação magnética que levam aos diferentes estados de sonambulismo. E aí, se vocês quiserem acompanhar, é na página 15 que a gente está. E aí, quando a gente fala, né, de sonambulismo, eu acho que vocês devem ter, a primeira coisa que vem à cabeça é a questão do sono, né? Eu acho que deve ter trazido para vocês um pouco essa ideia. E aí, no nosso livro, lá Gabriel Delany traz no livro que a gente estuda, né, sobre o nosso mundo, que é Espiritismo perante a Ciência, na segunda parte, no capítulo 2, ele traz: o sono tem por caráter essencial romper a solidariedade que existe habitualmente entre as diferentes partes do corpo, entre as diferentes funções do organismo, entre as múltiplas faculdades do homem. Tanto quando a gente vai adormecendo, né, como é que é? A gente vai sentindo assim, às vezes a gente tem aquela questão daquele desprendimento rápido, né, que a gente sente aquele desprendimento, né, então a gente vai vendo que o sono, que é a segunda parte, que é a próxima parte que a gente vai falar, é um desses estágios que a gente vai tendo esse desprendimento, essa emancipação da alma, que tem tudo a ver com esse tema sobre sonambulismo. E o que é a emancipação da alma, né? A emancipação está na página, se vocês quiserem acompanhar, a página 16. É um estado particular da vida humana, durante o qual a alma se desprende de seus laços materiais, recupera algumas de suas faculdades de espírito e entra mais facilmente em comunicação com os seres incorpóreos. A gente às vezes não tem aquele sono, né? Que a gente perdeu às vezes algum ente querido nosso, né? E a gente sonha com ele, né? Então é nesses momentos que a gente tem essa emancipação da alma que esses encontros também podem, né, acontecer. Já que esses laços, né, com a matéria vão ficando cada vez mais frouxos. Não é que se rompa, né? Só se rompa no momento da morte. Mas eles vão ficando cada vez mais frouxos. Alguém tem alguma coisa para colocar? Quer colocar alguma questão? Eu vou acrescentar. Interessante que para isso acontecer que a Amanda está trazendo, a gente não pode esquecer da necessidade e a permissão desse ente querido que ela falou. Tá? Porque às vezes ele ainda se encontra numa situação de grande dificuldade, saiu do corpo através de uma doença grave. Ele vai chegar no plano espiritual e vai ficar um bom tempo ainda em tratamento, porque ele ainda não está preparado para esse tipo de contato. Mas se nós estivermos aqui, que já temos esse conhecimento da doutrina espírita, mantivermos oração para aquele ente querido e não ficar naquele chororô o tempo todo, ai, como é que ele está, ai, como é que ele... Aí a gente está atrapalhando o caminhar desse ente querido. Então é muito fundamental a nossa manutenção de oração e as preces direcionada para os nossos e para todos, que até os que a gente não conhece, tá? Para facilitar essa comunicação através do sonho que vai acontecer. A saudade é normal, né? Isso também A saudade é normal. Isso também é magnetismo? O que a senhora falou? Que vai para onde lá? Também é Sim, magnetismo? porque o magnetismo é utilizado aqui também para esse contato. Para esse contato. O seu, enquanto... Tá vendo essa linhazinha que está passando ali? É o que a gente costuma chamar de fio
E quando você está desencarnado, quando você está encarnado, você chega no plano espiritual, numa reunião, no ano passado, numa reunião no plano espiritual, você é reconhecido, aí vai para o trabalho no plano espiritual. O seu fluido do fio de prata vai ser utilizado por quê? Porque a necessidade daquela reunião ali é de fluido de espírito encarnado. Porque quando a gente desencarna, a gente não tem fluido. Então, nesses contatos, você precisa do encarnado e do desencarnado. Esse desdobramento que a Amanda está trazendo é para tudo, mas vai depender de como eu estou me organizando para dormir. Sim. Preparação. Na preparação. Por isso que é importante a gente ler o Evangelho, uma página do Evangelho, fazer a prece, para a gente manter esse contato. Porque é aquilo que a gente fala, o magnetismo é uma força neutra, né? Vocês vão ver lá no final, que vai fazer com que a gente leve esse magnetismo para um lado ou para o outro, vai depender muito do que a gente carrega, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Né? Você quer falar alguma coisa? Eu queria acrescentar que esse assunto é muito importante, né? Quando da emancipação da alma, ali se percebe as potências que todos nós temos, mas ficam empalidecidas por causa do nosso corpo físico. Então, fica a sugestão, Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8, um capítulo só falando de emancipação da alma, é assunto para a gente ler, reler, quantas vezes for necessário, para a gente conseguir, né, entendendo os Espíritos. Segunda parte, Começa na questão 400. Começa na questão 400. Tem muita coisa interessante lá. Muito bom. Bia quer falar, fala bem. Uma dúvida. Quando você falou que a gente está dormindo, acontece isso muito comigo, né? Aí eu acordo. Como você fala? Por que eu acordo? Acontece porque a gente está naquele momento a gente está se desprendendo. É o início dessa, como se a gente pudesse falar que o início dessa emancipação, desse desprendimento. Por que volta então? Por que acorda? Por que você acorda? O que acontece? Nós temos um outro livro que a gente não usou aqui, mas esse dia eu fui fazer essa aula exatamente lá nesse capítulo que a Sayonara acabou de lembrar. O livro que nós temos lá na nossa casa, Instruções dos Espíritos, o volume 4, 4 ou 2, agora não me Deus, que é o 2. Ele fala sobre essa questão do sono. E o Espírito Baltazar, no momento que ele recomenda ali para a gente, a se organizar para ir dormir. Ir ao banheiro, ele fala isso, esvaziar a bexiga. Por quê? Às vezes você é acordado do nada, você está com vontade de ir ao banheiro. Ou às vezes você é acordado porque alguém vai te chamar, ou alguém, esse voltar de repente, é porque alguma coisa o espírito detectou, ele volta para o corpo. Porque aí está na hora dela acordar, o relógio vai despertar, então o espírito volta. Porque tem uma coisa que a gente tem que deixar claro, gente. Morreu dormindo. Ninguém morre dormindo, tá? O espírito está desprendido, ele volta para o corpo, dá um infarto, que geralmente morreu dormindo, é um infarto fulminante. Infarta e desencarna, mas ele desencarnou no corpo. Ele não desencarna na erraticidade. Ele volta para o corpo e desencarna. Esse volta rápido pode ser até que terminou a caminhada dele aqui, ele vai voltar, vai infartar e vai desencarnar. Então, esse voltar para o corpo rapidamente, Bia, alguma questão o seu espírito detectou quando você estava fora do corpo. Também pode ser o ronco do marido, não? Pode ser. Eu sei, aí você que é o marido de você. É verdade. É verdade, ó, você que está concordando. Você que está concordando. O Flávio estava falando pra mim, o Fernando sabe que não pode mexer em mim quando eu estou dormindo. Respondido, filha? Oi? Aí a gente vai ver, acho que no próximo slide, né, que existem diferentes graus dessa emancipação da alma. O primeiro deles é o sono, né? Que é aquele momento em que a gente está no repouso ali, corpóreo. Pelo esse adormecimento, a gente tem alguns dos sentidos nossos, né? Tanto quando a gente está dormindo, a gente pode chegar e falar com outra pessoa, a pessoa pode não acordar. Só se você chegar de outra pessoa, tocá-la para que ela acorde, né? A gente perde um pouco, a gente tem esse adormecimento dos sentidos. O próximo degrau de emancipação da alma, Era a página 16, gente. página 16, é o sonambulismo, né? Que é o tema
2, que é o que a gente vai falar no tema 2. É que alguém conhece algum caso de sonâmbulo? Sim. Sim? Como é que é? Comentar, falar? Minha esposa, ela senta, Conversa. fala, conversa. Mas aí depois ela deita e no outro dia ela não lembra, não é isso? É uma das características mesmo. Uma vez que ela levantou, eu me assustei que o meu sono deve ter bem. Ela levantou, mas não saiu. Levantou, sentou, dormiu. Tem gente que vai, abre a geladeira, volta, né? Esse é meu marido. Ele nem deita depois. Alguém falou o quê? Quem? Ela falou do marido aqui. É o doce de leite, é terrível para ele. Desaparece da geladeira e ninguém Mas ele não tem. Ele não lembra, né? E é uma das características, né? Assim, não lembrar do que aconteceu. Próximo grau de emancipação da alma. Aqui, pode passar, eu não lembro. É a catalepsia. Na catalepsia, a gente tem a perda momentânea, né, da sensibilidade do movimento. E normalmente é uma perda localizada, tá? E pode afetar mais ou menos a extensão do nosso corpo. E deixar livre, né? Lembrando que a inteligência pode deixar a inteligência livre para se manifestar. Mas no próximo grau de emancipação, que é a letargia, já acontece um desprendimento, né? Não sei se a palavra seria desprendimento, mas uma suspensão maior dessas forças, né, do corpo. E a gente tem como exemplo a Dona Ivone do Amaral Pereira, né? Que muitas vezes as pessoas que têm a letargia que pode apresentar, né, isso, elas são confundidas mesmo como se estivessem mortas, né? Como foi o caso da dona do espírito, né, de Ivone, com poucos dias de vida, ela foi 29 dias de vida. Então, catalepsia com letargia. Catalepsia é quando você tem uma perda localizada. É a mesma coisa, Amanda, Clenita, do que paralisia do sono? Eu tive muito paralisia do sono. Então, você não consegue voltar. Você faz um desprendimento, depois eu ficava tentando voltar e não conseguia. É um processo cataléptico. É um processo cataléptico isso. Você quer voltar e você não volta, a pessoa. Esse que a Amanda falou, toca, mas ela não consegue falar. Quando a gente está naqueles sonhos pesados, que você quer alcançar, você quer pedir socorro. Isso é um processo. Por quê? Porque algumas partes do corpo paralisam. Paralisa. E aí esse é o processo cataléptico que ela está explicando. E a letargia, vamos lembrar de Lázaro? Vamos lembrar da filha de Naum? Fala. Por exemplo. Nesse momento da catalepsia, quem está agindo é o espírito. Sim. É a ação do espírito. Então o corpo já está. O corpo está paralisado e o espírito fica tentando se movimentar e não consegue. Essa movimentação não se completa. Não se por isso verifica. que não pode fazer no interlado. Não sei como ela se chama. É tipo quando que não pode fazer o interno. Por essa. Que aqui se eu não. Mas aí é letargia. Aí é o caso da letargia. Aí é o caso da letargia, que já, como a gente fez a escadinha, né? Lembra? O sono, sonambulismo é o grau maior de emancipação da alma, e depois a gente tem a catalepsia, e aí a letargia é o grau que a gente considera que não pode ser cuidado por isso. É o caso de Lázaro. Agora é verdade que não deve se acordar o sonâmbulo, isso é verdade? Tem alguma coisa A questão do acordar ou não acordar é a forma que isso vai ser feito. Porque eu encontro o sonâmbulo lá na geladeira, eu chego, a pessoa desse retornar no corpo, pode acontecer um susto e aí se machucar, isso ele vai trazer. E acontece o seguinte, todo esse processo aí tem uma ação no cérebro nosso, eu vou falar sobre isso depois, que vai paralisar determinadas áreas do cérebro. E por isso que você consegue fazer alguns movimentos, mas outras áreas do cérebro estão inibidas, apagadas mesmo. E quando você sacode uma pessoa, você vai desestruturar toda a questão do sistema nervoso mesmo. Se for uma coisa, a questão de susto, ela pode ter uma reação de susto que dá
problema, às vezes até cardíaco. Então tem que ser um processo realmente cuidadoso por conta desse processo que é neurológico e aí pode afetar outra área do corpo mais sensível, se a pessoa tiver essa sensibilidade, né? A pessoa pode não se levantar, ela só ter uma conversa assim, que está falando. Exatamente por conta de áreas do cérebro que estão ativadas ou inativadas. Alguns caminham, outros só falam, outros não sentem gosto. Depende da área do cérebro que o espírito atua, porque tudo é ação do espírito. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. E o último grau máximo de emancipação da alma, que é o êxtase, né? Em que aí a gente tem a gente está até na página 16, que ele fala, é uma forma de trânsito no qual o indivíduo estático sem arrebatamento íntimo, tá? Ou seja, é aquele grau máximo mesmo de emancipação da alma. Pode passar. Eu tinha ficado um pouquinho só mais antes nessa parte. Trânsito no qual o indivíduo sente-se arrebatado. Assim, se você faz um desdobramento sobre o mar, é longo e você tem uma experiência fora do corpo sobre o mar, pode ser um êxtase? Não, o êxtase é um estado de saída do espírito, é bem profunda. Então, todo o teu corpo praticamente está paralisado e você sai, só o espírito emancipa e ele vê, faz dupla vista, ele vê outros lugares, né? Então, poucos espíritos têm tem poucos relatos, Então, você né? faz Desdobramento. Sobrevoa, você pode estar no sonambulismo, você pode fazer esse tipo de... Porque a alma pode se emancipar nesse segundo estágio ali, no sonambulismo, que é a mediunidade. No êxtase você tem... No êxtase é um processo mais profundo que está muita alteração no corpo. Vê cenas, aí vai inclusive para planos espirituais maiores, aí é um estágio mais... né, profundo e elevado. No êxtase, as funções do corpo estão mais paralisadas. Mais paralisadas Isso. Por isso é que ele é o grau máximo da escadinha. Por isso ele é o grau máximo da escadinha. As funções do corpo estão bem paralisadas, o cérebro também. Aí é o espírito funcionando. E aí a gente recomenda a vocês Livro dos Espíritos, questão 405, que é aquele resumo teórico da emancipação que vai estar trazendo mais aprofundamento do estudo, e a gente só trouxe parte dele, porque a numeração tá 405. Espírita, podemos chamar a manifestação sonambúlica de autoincorporação? Não. Não? A incorporação é um tipo de sonambulismo, sim. Mas adiante a gente vai falar. O espírito se manifesta através do sonambúlico, né? O Kardec adota esse termo médium sonambúlico ou sonambulismo muito é desprendimento da alma. Quando o indivíduo caminha, responde, bebe água, ele está num processo sonambúlico também. E quando você está no processo de mediunismo mesmo, quando você está falando, é o mesmo processo. Por isso é que Kardec coloca sonambulismo, ou médium sonambúlico, é um médium que é capaz de ter contato com outros espíritos. Então, não é exatamente só o que anda. O sonambúlico, a gente usou esse termo de sonambulismo e fixou como só o que ambula, o que anda. Mas Kardec usa o médium sonambúlico, esse que pode falar com os espíritos. Então é médium sonambúlico. Então, num trabalho mediúnico, nós estamos exercendo o papel de médium sonambúlico. É que pode fazer contato com outros espíritos, porque da mesma maneira a alma está desprendida. Então minha alma se afasta, meu espírito está aqui do lado e eu posso fazer contato com outros, inclusive falar pela voz do outro, não é isso? Então esse é um médium sonambúlico. Na mesa mediúnico você está fazendo o papel de médium sonambúlico. E aí nesse caso você não está nem em catalepsia, nem
em letargia nem em êxtase, você está no estágio depois do sono, esse sonambúlico. Então, a incorporação é sonambulismo, tá? Mas essa que o Kardec analisou, porque a gente tem esse termo sonambulismo, só pensa que é aquele que ambula. E Kardec não usou assim, usou-se esse que ambula, é sonambúlico também. Por quê? Porque o espírito está afastado. É um desdobramento, é uma emancipação da alma também. Então, na hora que a gente está fazendo a mesa mediúnica, somos médiuns sonambúlicos também. Esse consegue andando, ele pode ter contato com o espírito ou não, porque é orgânico, né? Isso, Ele pode ou não, exato. Pode ser. Aqui, ó, a 455 já responde exatamente, finaliza a falta segunda. Que é exatamente isso. Que é o sonambulismo natural, está na 455. Os fenômenos se produzem espontaneamente e são independentes de qualquer causa exterior conhecida, que seria, né, a questão que ela acabou de falar da mediunidade. Tá? E o próximo é justamente o sonambulismo, não é sonambulismo magnético, que é aquele que é provocado pela ação que uma pessoa exerce sobre outra por intermédio do fluido magnético que ele transmite. Então, naqueles casos, principalmente quando a gente está falando de mediunidade, de A incorporação. incorporação entra aqui. E a gente vai trazer daqui a pouco aquele exemplo que está dos médiuns, que a Amanda vai falar sobre isso também. Isso. E a lucidez, né, sonambúlica, né? Está lá na página da apostila, quem quiser acompanhar, na página 17. A causa da clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural é idêntica, né? Então, aquela questão, né, da visão, né, natural, tanto no caso do sonambulismo magnético quanto do sonambulismo natural. É um atributo da alma. A visão que eu quero dizer é a visão não somente da parte material, né, da dupla vista. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo, que existe em nós e cujos limites são apenas os que são fixados para a própria alma. Então, a gente, tanto o sonambulismo provocado, né, que é o magnético, como o natural, essa clarividência, ela é considerada a mesma. Só que a gente tem, a única diferença seria essa, da provocação e do natural. E na visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do ponto em que está o corpo, como através ele vê como se fosse através, né, como se ele estivesse presente no local. Ele as vê presentes, como se ele estivesse no lugar onde elas existem. Porque na realidade a sua alma lá está, ou seja, o corpo, né, está aqui, a alma vai até o local, né, onde a alma pode chegar em determinado local, lembrando sempre daquele cordão, né, que a gente falou de prata, para ele sempre permanecer ali, e ele vai ver como se ele estivesse lá naquele local. Tanto que tem um caso, né, que ele relata exatamente a descrição, não é isso? Que ele, acho que Dona Ivone faz, né, que ela relata exatamente, ela não está... Dona Ivone era uma médium, né? Excepcional. Ela ia exatamente, fazia psicometria. Ela descrevia tudo que estava. Ela olhava o local, o ambiente, depois é que ela escrevia. Ela estava transportada, né? Para ela ter cuidado, né? Que ela não poderia ter ido ali sozinha. Ela chegou até o local. Que é sempre importante, né, gente? E ela, o guia espiritual dela agradecer, deveria chamar a atenção dela de vez em quando para que ela, nem todo lugar ela deveria estar. Sozinha também. Sozinha. Então ela tinha que ter muito cuidado com Então, isso, porque ela tinha esse processo. Eu faço reunião mediúnica. E no momento, antes de ontem, eu vi primeiro uma mesquita. Mas você faz aonde? Eu faço no centro espírita. Sim. Não faço sozinha. Ah. Não. Eu dou um pouco no centro espírita. Então, primeiro me mostrou uma mesquita. Eu não sabia muito bem o que era. Depois eu tive a incorporação. E era cristão. Era um homem cristão. Estava bem chateada mesmo. Isso que você está falando, que você pode ver, seria esse momento que eu vi na mesquita? Sim. É isso. Mas eu não entendo muito bem.
bem novinha nisso. A gente disse para mim até entender o que estou vivendo. Não, é fácil. É isso que eu pergunto. Mas nesse momento eu só vi o eu estava lá. Porque quem estava lá era ele, não era eu. Está entendendo esse cara? Mas você, como médico de incorporação, você é levado, seu espírito é levado para você, É uma emancipação da sua alma. reconhecer, porque se você nunca teve contato, você não, até para auxiliar, o que acontece? Quando a gente incorpora, toda essa incorporação, a gente acaba interferindo, o médium, se não for um médium bem disciplinado, ele vai interferir na fala do espírito. Numa casa espírita disciplinada, o espírito quer chegar soltando mesa e falando palavrão. O que a gente aprende na nossa casa espírita? Eu vou segurar, eu sou médium de incorporação. Então eu vou segurar o comportamento dele, eu não vou deixar ele ficar sacudido. A gente disciplina. Você precisa ser levado a algum local. Eu não falo um bom inglês, mas eu vou precisar incorporar o espírito da Inglaterra que vai chegar falando inglês. Em algum momento eu vou ser levado a alguma situação para ter uma leve visão que eu vou precisar para utilizar para quê? Para ter material também no seu consciente para ser utilizado no momento do trabalho. Até como médico para facilitar também todo esse processo. Para assimilar a mensagem. Isso, então é todo um trabalho. Importante é a mensagem. E ele não é eles falando. Não. Eles mandam a mensagem. A mensagem que é trazida. Então você precisa, é o que acontecia como você lembrou. A Dona Ivone ela era levada ao local, ela visualizava, tinha toda a visualização daquele local, depois ela voltava e escrevia. Se você pegar os livros de Ivone, os livros dela, ela descreve com a maior presteza, detalhes mínimos. São detalhes assim, esse livro, porque nós estamos estudando agora é o Nas Telas do Infinito. Ela tem históricos ali trazendo dos castelos. Então ela traz mensagens ali, porque ela vivenciou toda aquela situação para vir e descrever. Demorou 40 anos, 30 anos. Que coisa, né? 30 anos, né? Trazer à luz esse Do trabalho. Memórias de Suicida, né? O internato, a última encarnação dela é de suicida, tá? Não, ela está falando que levou 30 anos do Memórias de Suicídio para ela poder publicar isso, né? É. Sim, mas o Memória do Suicídio tem aquela história toda, né? É porque o Memória de Suicídio, no caso da Dona Ivone, o Memória de Suicida, ela escreveu aos poucos e perguntou para Chico se ela poderia e deveria publicar. E aí Emmanuel falou para ela que ela não publicasse naquele momento, que não era o momento certo. E depois disso ela fez outras alterações com o auxílio de Leon Denis, e Leon Denis fez a parte doutrinária, porque a Dona Ivone escreve, psicografa Camilo Castelo Branco, que passou um tempo lá no Hospital Maria de Nazaré, que era suicídio, e ele era, né? E aí ela, depois Leon Denis fez o arranjamento doutrinário, por isso que esse livro é muito importante, porque está muito dentro da doutrina, rigorosamente, ele é um ensinamento muito rico, porque tem a fala de Leon Denis. E se você ler o livro, você consegue exatamente perceber que é Leon Denis, porque ele vai falar daquela forma lírica, poética, e vai falar da doutrina com rigor de Kardec. Depois de 30 anos é que ela foi, então, autorizada a publicar o livro com todas essas alterações, que era no momento certo, né? Então vamos seguindo aqui. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade medianímica, ou melhor dizendo, são duas ordens de fenômenos que se encontram com muita frequência reunidas. É aquilo que a gente estava falando, né? A gente está falando aqui tanto do espírito, né, quanto do médium junto, ali, tá? naquele fenômeno. Tá? E aí tem um exemplo, quer falar, Rita? Não, 173. Que é um exemplo do item 173 do Livro dos Médiuns, capítulo 14, que é a questão do meu anjo doutor não está aqui. Vocês já estudaram o Livro dos Médiuns? Lembram dessa passagem?
do jovenzinho de 14 a 15 anos, e ele, através do sonambulismo, como médico, ele mede o sonambulismo, ele detectava a doença, falava qual era a doença, aí depois perguntava, e a medicação? Aí ele, não posso porque meu anjo doutor não está aqui. Então esse é o medianismo. Por quê? Porque ele precisa da ajuda do Espírito para concluir, é o medianismo, ele precisa da ajuda do Espírito para concluir a ação. Então essa ação, como está aqui no anterior que a Amanda trouxe, ordens de fenômenos se encontram muitas frequências reunidos, você não consegue realizar sozinho. Vai precisar vir a ordem de fora para que você conclua aquela ação. Que é esse exemplo que a gente quer, o exemplo mais fácil que dá para, que é esse que está lá no livro dos médios. Isso aqui fica bem claro para todo mundo. E aí ele na verdade não tinha aquele conhecimento para passar a medicação, né? Ele conseguia ver, né, a doença. Isso, mas aí na hora da medicação ele precisava do espírito. Ele fazia os transtornos patologista, né? Ele conseguia ver penetrar o órgão. Isso. Mas ele não conseguia passar porque ele não tinha aquela limitação do conhecimento dele, né? Muito legal esse exemplo. Precisava do espírito, acho que. Foi aí? Certo? Sueli, quer dizer alguma coisa? Não, tá ótimo. Fazemos intervalo ou... Acho que é Intervalo, já passou de intervalo, já é isso aí. Intervalo. Depois na volta vocês ficam com Sueli, Dona Gaudioso e Dona Saia. Vamos no cafezinho, pegar mais água. Só já temos 8 minutos. E agora vai continuar o tema. Agora a gente vai observar que nós estamos falando sobre magnetismo e que Mesmer foi o pioneiro, o principal aí em todo esse conhecimento, e que o Espiritismo adotou toda essa ideia de Mesmer, onde o principal objetivo que Mesmer nos trouxe é o impulsionamento do fluido cósmico universal, isso que ele chamou de magnetismo animal. E quando a gente faz esse impulsionamento do fluido cósmico universal, através da sua atenção, do seu objetivo específico e com vontade, a gente pode provocar no outro uma ação, uma sensibilização. E essa que é a ideia que Mesmer nos propôs e o Espiritismo adota para todos os mecanismos que a gente utiliza. Inclusive, um deles é essa emancipação da alma, que a gente vai dar continuidade. Por quê? Porque a gente pode provocar uma emancipação da alma, né? E quando a gente provoca uma emancipação da alma, ela vai, o espírito se desloca, dependendo pelo sono, pelo sonambulismo e dependendo da profundidade. E todos os trabalhos mediúnicos se baseiam nesse processo aí. Então, o magnetismo tem tudo a ver com o espiritismo. E tem a ver com outro tema que a gente vai abordar agora aqui, que é o hipnotismo. Vamos falar sobre o hipnotismo, objetivos, a gente já está vendo ali, eu vou passar adiante para a gente falar mais profundamente. Vamos lá. Olha, aqui, Gabriel Delane, nesse livro aqui, que a gente é nosso livro de trabalho, ele fala assim, se um paciente, isso numa época remota, um paciente fixa durante algum tempo um objeto brilhante de vidro ou metal colocado em cima da fronte, ocorre um que é importante
importante aqui para a gente observar. Fadiga nervosa. Então, esse processo era um processo que era utilizado nos primórdios. Mas a gente utiliza isso o tempo inteiro, não necessariamente com um objeto, um pelo, um objeto rodando. Isso era um processo que deu início todo o hipnotismo. Atualmente, a gente percebe que a gente pode se auto-hipnotizar se a gente se concentrar. No batuque de Umbanda, você se concentra. Numa chamada de televisão que você presta atenção, compre batom, compre batom, compre batom, você se fixa naquele projeto. E nesse momento, ao que Gabriel Belani falou, fadiga nervosa. E a gente vai falar sobre o sistema nervoso, porque o tema é fadiga nervosa. Então, na mediunidade acontece a fadiga nervosa, e toda vez que há a emancipação da alma, vai acontecer uma fadiga nervosa. O que é fadiga nervosa? Espera, a gente vai falar o que é. Então, vamos lá. E percebe um detalhe? Há um sono, há um torpor. Então, quando você está num processo mediúnico, acontece exatamente esse torpor. Precisa dormir? Dormir é um processo. O sono é um caminho. Dá um torpor e aí você adormece. A gente vai ver o que acontece no cérebro nesse processo. Vamos lá, seguindo. O conceito de hipnose é um estado mental que é indivíduo ou mesmo uma coletividade. Pode haver hipnose coletiva. Tem um exemplo que Kardec coloca lá na Revista Espírita de uma possessão coletiva numa cidade chamada Morzine, não é? E aí as pessoas tiveram essa possessão coletiva e as mulheres começaram a ficar em histeria, uma cidade inteira. Obviamente foi um processo obsessivo, porque o obsessor também usa esse mesmo processo da hipnose. Pode usar. Manuel Filomeno de Miranda, em diversos livros dele, relata esse processo de hipnose, que é alguma coisa que vai te incutindo, e você vai ter aquela fadiga nervosa, vai sentir um torpor e vai aceitar ou não a sugestão. Por quê? O hipnotismo, ele vai falar aqui, que é uma ciência que trata desses fenômenos. Hoje em dia a coisa está mais avançada, se usa isso daí, inclusive para técnicas de vidas, né, anteriores, que a gente sempre reputa com muito cuidado, que você vai mexer na sua alma. E a gente já sabe que tem o esquecimento do passado e não é à toa, tem um objetivo. Então, nessa terapia de vidas passadas, você vai ser hipnotizado e esse seu espírito pode ir para vidas passadas. Ele pode, sim, mas precisa ser bem conduzido. E essa confiabilidade no executor precisa ser considerada. Bom, vamos seguir. Vamos ver o que acontece de fato no seu sistema nervoso. O que acontece é o seguinte: você tem um cérebro. E uma camada mais superficial do cérebro, abaixo, né, da calota, é o chamado córtex. O córtex é uma área do cérebro que está muito bem definida pela ciência e que tem pelo scanner cerebral, a área do cérebro responsável pela nossa ação do dia a dia, diária, consciente. Então, a área da fala está localizada mais aqui na área occipital, a área da audição está localizada aqui no temporal, a do movimento, movimento mesmo está mais na área frontal. Então, são áreas que estão muito bem determinadas. Esse escritor, Jaime Cervino, esse livro é fantástico, é profundo, a gente precisa estar estudando o detalhe com a ajuda da ciência. Mas é um livro bastante interessante, ele é citado em vários, inclusive dos Almino Zimmermann, que é um livro importante para a gente, né, perispírito, e também técnicas de mediunidade. Enfim, esses Almino, eles trabalham muito aqui com esse Cervino.
Ele fala aqui, ó, vamos falar passo a passo, que é um pouquinho complicado. Vamos pensar aqui, ó. Consiste na sugestão, acontece sempre uma sugestão na hipnose. Isso quem nos falou foi o Braid, lá atrás, quando nós falaram sobre na linha do tempo. O James Braid, ele já falou que para fazer hipnose precisa de uma sugestão. Mas preste atenção nessa sugestão que a gente vai falar. Muitas vezes, compre batom está me sugerindo. É uma sugestão. Porém, eu tenho que aceitar a sugestão. Se não estiver de acordo com o estado moral, a minha moralidade, a minha aceitação, o indivíduo pode me sugerir 500 vezes e eu não aceito. É assim que ocorre a obsessão também, né? O obsessor vai ficar te sugerindo. Se você tiver afinidade com aquela ideia, você cede a sugestão. E por isso que está lá na questão 467, muitas vezes a gente até convida o obsessor. Porque muitas vezes nós é que sugerimos, nós aceitamos e sugerimos. Então a responsabilidade diante da obsessão aumenta, porque nós cedemos, porque nós somos cientes, nós temos arbítrio. O livre-arbítrio é a sua escolha. Quando você tem afinidade com aquela sugestão, você cede. Então ele vai seguindo assim. A sugestão consiste em inocular na subconsciência de outrem uma representação, um sentimento, um impulso que lhe escapa do crivo da razão e você cumpre automaticamente. Então, a hipnose precisa ter um indutor, aquele que vai sugerir. Então, é o que coloca o pêndulo, é o que bate, você faz a autossugestão. Então, quando você vai no centro de Umbanda e aquela batida vai te dar aquele torpor. Você tem cansa determinadas áreas do seu cérebro que a gente estava falando. Não são todas, algumas áreas são inibidas, mas sempre pela nossa escolha. E quando eu posso, eu mesmo me sugestionar, eu mesma posso induzir a mim mesmo uma autossugestão. E isso daí, se for pro lado positivo, é bom. Eu quero agora ficar saudável. E aí eu vou fazer essa sugestão para o meu corpo. Eu tenho uma outra estrutura que chamava bióforos, lá dentro da mitocôndria, de cada célula, que ela vai fazer exatamente isso, promover a cura. Mas precisa da gente mesmo fazer essa sugestão. Então, a hipnose é um mecanismo que a gente pode usar a nosso favor ou contra nós, quando a gente fica falando e reclamando da vida e estamos fazendo o contrário. E aí a gente está fazendo uma auto-hipnose de forma negativa, causando obsessão. Todo esse processo é fundamental para o nosso bem viver. Por isso que no começo da nossa exposição a gente fala que serve para o nosso processo evolutivo, né? Para o nosso aprendizado. E ele fala assim, exatamente o que eu acabei de falar, a autossugestão, ou se é de outro que vai incutir alguma ideia na minha mente, eu sei a heterossugestão, vem de outro. Então vamos seguir. E aí agora, vamos? Essa parte aqui eu já falei. Você aceita, isso aqui está lá no mecanismo da mediunidade, que André Luiz não fala. Você aceita se você tiver afinidade. Sempre tem que ter a sugestão e a sugestão. Hipnotismo há uma sugestão, mas eu tenho que estar afim, eu tenho que ter essa sintonia. E eu, mais do que eu sintonizar com você, eu tenho que estar com afinidade com a sua ideia, para eu poder me sintonizar, senão eu não me sintonizo. Esse é o processo que é um mecanismo da hipnose. Então vamos seguir. E aí a gente vai chegar na parte que é interessante, falando sobre esse processo de indução. Eu vou fazer uma indução mental na minha colega, vou sugerir para ela, e aí ela vai ter. Você agora, vou entrar numa mesa mediúnica, vamos fazer a prece. E quando a gente faz a prece, na mesa mediúnica, você desejou desdobrar.
Então você está aceitando, né? Você está aceitando. Isso na mesa mediúnica, a gente já aceita. Então, quando você aceita a sua autossugestão, você permite que o seu espírito, que nós somos a alma, né? A nossa alma vai atuar no meu cérebro. E aí, na mesa mediúnica, eu sinto um monte de coisinha. Ou consigo uma coisinha andando pela cabeça, ou meu corpo cresce, ou eu fico paralisada. Assim, várias sensações que a gente sente. Nesse momento, o que está acontecendo? Nossa alma está atuando nessa área do cérebro que a gente falou, é o córtex. Ela inibe algumas coisas e outras, elas não estão tão inibidas. Então, por isso a gente pode falar, porque meu centro da fala, o laríngeo, está ativo. E às vezes não consigo me mexer, ou então tem uma sensibilidade na mão, que se tiver uma poeirinha na mesa, aquilo me incomoda. Então, todas essas sensações a gente vai sentir na mediunidade. Pelo hipnotismo, ele é provocado. Então, eu sou hipnotizador, eu vou falar para você que você aceitou. Se não aceitar, ela não vai ser hipnotizada, né? Então, é o mesmo processo mediúnico, não é diferente. Só que agora eu tenho um magnetizador que vai te fazer a indução. Então, esse magnetizador está falando para você, você aceitou. Se você aceitou, eu vou conduzir. Seu espírito agora, ou sua alma, que a gente está encarnado, vai inibir algumas áreas do cérebro e você agora, eu estou pedindo para você inibir uma área da sensibilidade. Então, pega um copinho com limão, abre o limão e bota para você e você fala assim, toma isso, isso é doce. Como o seu cérebro está totalmente inibido nesse centro particular, porque o seu espírito aceitou a minha indução, então, se ele aceitou, ele inibe aquela área. Nesse momento, você inclusive entra em áreas mais profundas do seu cérebro, que são chamados subcórtex, área mais profunda, e aí a expansão da alma. O seu espírito se desloca. Então eu posso me movimentar, mandar você andar, levantar, beber esse limão, e você acha que está doce, que delícia, docinho. Então você tem toda essa sensibilidade que reage sob o comando. Quem está me atendendo de fato é o espírito, é a alma, né? Falo a alma, o espírito, mas a alma, porque eu estou falando com ela que está encarnada. Então a alma dela está deslocada e ela vai atuar no seu cérebro e você vai, se movimenta, levanta o braço, faz isso, faz aquilo. É a alma que está comandando o seu cérebro. Então, esse fenômeno é a hipnose. A hipnose é muito semelhante, é a mesma coisa. O fundamento do magnetismo é de movimentar e ser capaz de, através desse fluido cósmico universal, eu pressionar ela e ela atender o meu chamado, a minha sugestão. Então, acontece também a emancipação da alma. E aí, se eu mandar você sair daqui, vai, espírito, tá? A alma, sai daqui agora e vai lá naquela biblioteca e lê um livro, Mecanismos da Mediunidade, você está paradinho aqui, mas a sua alma está emancipada, da sua em outro lugar. Então, o procedimento do hipnotismo é esse. E é a mesma coisa que a gente observa aqui no magnetismo, porque eu estou impulsionando também o fluido para ela reagir. Porque não é do nada, é o meu fluido que se junta com o seu para a gente acontecer esse fenômeno, né? Então, esse transe é isso. Todo transe vai ser um desdobramento, vai ser uma emancipação da alma, onde tem uma separação. Os alumnos vão falar ali, o transe hipnótico decorre basicamente de um estado de inibição cortical do córtex, provocada, cujas causas ainda não se sabe muito bem, e a gente já sabe que é o espírito que comanda. Agora, como detalhe,
A gente não sabe. E encontra-se conjecturando-se que esse fenômeno originar-se-ia no córtex, como eu já acabei de falar, e seria secundário, depois ele ainda vai atuar no subcórtex, são órgãos que tem mais internamente dentro do cérebro, que é o já chamado subcórtex, e consequente emancipação da alma. E aí a alma pode ter, inclusive, a dupla vista. Então é uma ação magnética, sim, e é por indução, por sugestão. Então, sério. 5 minutos. Só para a gente falar aqui o que é o córtex, é a parte superficial, e o subcórtex é a parte mais interna. Vamos falar de passe, que isso daí é fundamental. Hoje eu estou pegando você, amiga. Aproveita, pega meu fluido, você vai. Então, vamos lá, vamos fazer um passe. Como é que começa? Alessandra, vamos fazer um passe na Alessandra. Olha o trabalho magnético, hipnótico, e é magnético. Vamos lá, eu faço aqui uma ação de contato na Alessandra. O que eu fiz agora? Eu me aproximei do meu perispírito, meus fluidos todos, meu perispírito está aproximando do perispírito da Alessandra. A Alessandra está com uma dificuldade de uma dor no ombro. Muito bem, eu vou fazer um passe de cura. Pode ser um passe de salão, né? Mas eu posso fazer um passe de cura, que é meu fundamento, só que eu vou focalizar no passe de cura. No salão, eu faço uma geral, né? Quando eu me aproximo da Alessandra, eu vou fazer uma proposta para a Alessandra. Sugestão, hipnose. Então eu vou fazer uma proposta, Alessandra, vamos buscar sua cura. Esse que é o pensamento do médico. Se ele não tiver com esse pensamento, ele não vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho que ter a proposta. Então minha proposta é convidar você para você se elevar, ficar feliz. Essa dor no ombro, provavelmente, são cargas pesadas que você carrega na vida. Eu estou pensando tudo isso quando eu estou aqui na tua frente. Vamos ficar bem, porque Jesus está aqui junto com a gente e os Espíritos estão nos ajudando. Isso tudo mentalmente, né? Óbvio, não tem nada. Senão a Alessandra sai correndo daqui, né? Que maluco é essa? É tia que meu pensamento. Ela, por sua vez, está pensando assim: eu quero a cura, quero ficar bem, Jesus me alcance aqui, todo o meu guia espiritual. Então, essa aproximação, meu fluido, conclui, e eu estou fazendo uma sugestão de hipnose, não é isso? Quando eu estou fazendo isso, eu mais do que isso, eu ainda faço os movimentos mais da minha mão, porque eu tenho fluido também, fluido magnético. Por quê? Cada célula minha, a gente já sabe disso, que cada célula minha tem uma tal de mitocôndria que faz parte do formar um ectoplasma, não é isso? A gente já estudou isso? Sim. Então, além de eu fazer a sugestão para a Alessandra, ela vai fazer uma coisa só se eu fizesse essa sugestão. Então, eu lá longe eu faço a sugestão, já tá bom, mas eu posso fazer mais. Sabendo que tem espírito aqui, então eu vou aproveitar, fazer o seguinte: eu tenho fluido que eu produzo muito fluido, e ela também produz, nossos amigos todos produzem, e mais do que isso, antes de eu chegar aqui, dela chegar, os espíritos já fizeram um apanhado de fluido necessário e preparado para a Alessandra, especificamente para ela, porque ela veio hoje, e por isso a gente tem que ir ao centro. E tem que ir o médico também, né? Pode faltar, porque está feio o tempo, hoje não, porque os espíritos estão contando com a gente. Então, já tem ali um reservatório de fluido que a Alessandra precisa ser curada. Além da sugestão que ela vai fazer, ou a sua autocura, que ela vai fazer a auto-hipnose, né? E com a minha ajuda, eu vou também pegar esse meu fluido, o fluido de todo mundo, o fluido dela, e os espíritos qualificam esse fluido. Aí já é um outro mecanismo que já é ectoplásmico, né? Ele vai lá e vai colocar naquele local, e aí eu vou fazer um passe específico no ombro dela, porque ela está pensando naquele local, analisando aquele ombro, imaginando a estrutura mesmo, né, muscular e óssea, que o médico de cura tem que ter esse conhecimento de anatomia. Então eu estou pensando ali, então, em todo
passe é misto, tem o meu magnetismo, tem o magnetismo do ambiente, mas qualificado pelos espíritos. Por isso é um passe misto. Né? O passe sempre é misto aqui dentro da casa espírita. O médico que fazia passe só magnético. E ele não pensava que tinha espírito. E com Kardec, ele associou e nós fazemos atualmente um passe misto. Então, o passe misto é magnetismo, é hipnotismo, se eu fizer o alto passe, se eu fizer só eu, sozinho, faço o alto passe, limpo o mimimi, depois eu jogo todas os fluidos possíveis, por isso que eu falei para o meu amigo ficar longe de mim, não, porque eu quero seu fluido, eu não sou boba nem nada. Então, é exatamente por isso, porque a gente tem que aproveitar esse ambiente que é aqui cheio de fluido e os espíritos qualificando. E com o conhecimento a gente se transforma. Então, o objetivo todo do nosso trabalho é para a nossa reforma íntima. Se não for para isso, realmente não faz sentido a gente ficar aqui estudando intelectualmente e não aplicar no nosso dia a dia, na nossa experiência, na nossa vivência e da nosso processo evolutivo de recuperação interna de cada um. Então é esse que eu queria falar hoje. Uma boa noite e muito obrigada. Eu já ia dizer que ia fazer milagre, né? Porque milagre é terra, mas a gente já entendeu que milagre não existe, né? Apenas um processo magnético. Ela passou muito bem pra gente. Então, meninas, chegou a hora de a parte que me cabe na obra que a gente está apresentando. A gente falou muito de sono, mas eu imploro a vocês que ninguém durma, porque a gente está no finalzinho agora para falar do tema 4 da conclusão. Fiquem todos acordadinhos e me ajudem para a gente poder fechar com chave de ouro. Esse tema 4 vai falar agora do magnetismo na atualidade, mais pertinho da gente na nossa rotina, porque a gente já viu a história do magnetismo, a gente viu o processo de como acontece tudo isso, os precursores que foram pautando isso como uma ciência. Vimos agora que o magnetismo também é hipnotismo, só muda o nome, né, para a ciência, os cientistas, né, aceitarem de uma forma melhor, mas magnetismo e hipnotismo é a mesma coisa, e a gente vai ver agora como isso funciona perto da gente, com essas múltiplas aplicações nos mais diversos níveis de ação, que a gente viu que o magnetismo é uma força da natureza. E ele tem inesgotáveis, né, recursos de aplicação. A gente sabe que o magnetismo ele está no universo, faz parte das 4 grandes forças que nos regem. A gente tem lá a força gravitacional, a força nuclear forte, fraca, e a gente tem a força eletromagnética. Então está no nosso universo, está em torno de todos nós, está no nosso planeta, está ali nos polos magnéticos norte e sul, influencia as nossas marés, influencia na migração dos animais e muitas outras coisas. E está dentro de nós também, nas nossas relações e também com a inteligência desenvolvida do ser humano, nos recursos para criar aí conforto e facilitações na nossa vida. Às vezes a gente não se dá conta do quanto isso faz parte da nossa rotina, mas a gente vai passar por algumas questões aqui e a gente vai despertar um pouco em relação a isso. Passa para mim. Muito bem. Centro Indutor do Lar. Educação na família através do culto no lar. Então, o André Luiz está falando para a gente aqui, lá no mecanismo da mediunidade, que o lar é o mais rigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. A gente sabe, reconhece bem o nosso lar, a nossa família como esse laboratório divino de educação do espírito imortal. Mas às vezes a gente não se dá conta do quanto nós influenciamos uns aos outros dentro da nossa casa. Eu gosto sempre de uma frase que eu, passando lá nos estudos da desobsessão da nossa casa, no livro de André Luiz, que fala sobre desobsessão. Tinha uma frase que fixou na minha mente e fortaleceu assim, a responsabilidade de todos nós diante daquilo que a gente fala. No livro fala assim, olha, toda expressão verbal é forma de indução. Será que a gente tem noção do quanto aquilo que a gente fala está induzindo o outro a alguma coisa? Se for alguma coisa boa, show de bola, estamos no caminho certo. Agora, se não for uma coisa legal, olha ao que nós estamos induzindo os nossos filhos, nosso marido,
nosso vizinho, todos aqueles que convivem conosco. E nós temos responsabilidade sobre isso. Por isso que ele está falando aí do lar, é mais importante centro de inclusão que tem na Terra. E aí, eu já vou tentando dar uma compilada aqui e vou complementando com o culto no lar, trazendo para o nosso quintal, que culto no lar é coisa que não pode faltar na casa da gente para dar equilíbrio para a gente e para a nossa família. A gente já sabe que é um recurso valoroso na harmonização, no equilíbrio, no fortalecimento e na educação do espírito imortal dentro de casa. Beleza, isso a gente já sabe. Agora, dentro da pauta do magnetismo, quando a gente senta lá para estudar o Evangelho, a gente está lendo a Bíblia, estava falando do magnetismo, daquele texto que está ali no livro, a renovação das ideias. A gente sabe que não está sozinho, os espíritos estão lá estudando junto com a gente. Então, todas essas forças magnéticas formam uma egrégora de uma força em torno da nossa casa, que é mencionada até no livro Missionários da Luz, né? Que a nossa casa tem um ponto de luz que serve como ponto de socorro para os espíritos que vêm à Terra em missão. Então, olha o serviço no bem que nós estamos prestando, não só para nós, não só para a nossa família, não só para os espíritos que estão lá aprendendo, mas para aqueles que têm necessidade de um local de refazimento para dar conta do trabalho que aqui vieram fazer. Olha a importância do culto no lar para todos nós. Não podemos desperdiçar esse recurso, né? É maravilhoso demais. Passa, amiga, para a gente. O outro, olha, magnetismo no cotidiano. A gente pegou uma fonte da internet. O magnetismo é uma força invisível e isso faz com que ele esteja presente em muitas ocasiões do cotidiano, mesmo que a gente não perceba, a gente não vê, mas está interagindo, está movimentando a nossa vida das mais variadas formas, né? E aí ele traz alguns exemplos: instrumentos elétricos, brinquedos, motores de carros, geradores de energia, memórias de tarjeta de cartão de crédito. Aí, mulherada, quem de nós não utiliza o cartãozinho magnético? Discos rígidos de computador, equipamentos magnéticos. São muitos recursos que a gente usa e a gente nem percebe o quanto que está influenciando na nossa vida. Eu aqui, Sayonara, aproveito para fazer um alerta. Tenho observado especialistas falando a respeito do telefone celular. A gente não tem noção, a gente está usando isso dia e noite e não sabe como isso pode estar influenciando, né, na nossa saúde física mesmo. Tenho visto eles alertando quanto ao momento do sono, que se a gente deixa o celular ligado perto da gente na hora de dormir, isso influencia na qualidade do nosso sono. E depois desses estudos aqui que vocês tiveram na tarde e noite de hoje, tenho certeza que nunca mais a gente vai desperdiçar a qualidade do sono. A gente precisa dormir e aprofundar essa qualidade, porque a gente dá liberdade ao nosso espírito e a gente, como espírito imortal, precisa desse momento de refazimento. A gente precisa descansar, se desprendendo um pouco do corpo, um pouco da vida material. Então a gente precisa dar qualidade ao nosso sono e o telefone celular ligado ali ao lado interfere. Então eles recomendam ou desliga ou põe num ambiente afastado. Então são questões que às vezes a gente não tem conhecimento ou muitas vezes a gente nem tem interesse em saber, mas a gente precisa dar conta dessas questões, porque as novidades estão em torno de nós e a gente precisa saber lidar com tudo isso. Quer ver um outro exemplo? A minha mãe, ela hoje não está aqui com a gente, mas ela costuma sempre estar comigo. Minha mãe tem marca-passo. Minha mãe não pode ficar perto quando a gente liga micro-ondas. Por quê? Essa força magnética influencia no marca-passo dela e pode tirar o equilíbrio do aparelho. Já pensou? Deus me livre eu perder minha mãe para o micro-ondas, gente? A gente tem que saber dessas coisas. Ela também não passa aí no guichê de aeroporto, ela não entra em porta de banco. Ela tem que ter essas informações. A gente precisa saber lidar melhor com tudo isso. Então, o conhecimento é imensamente necessário. A nossa irmã estava falando comigo ali no momento do lanche, que a mediunidade era uma coisa que já fazia parte da vida dela, mas ela só passou a tomar conhecimento disso recentemente. E aí ela começou a entender uma série de coisas na vida dela. É isso, o conhecimento sobre o magnetismo vai expandir as nossas consciências e a gente vai entender coisas que acontecem com a gente desde sempre. Porque o magnetismo sempre esteve aqui, já há muito tempo antes
antes da humanidade passar pela Terra, né? Então, é questão da gente tomar posse, propriedade daquilo que a gente precisa desenvolver de conhecimento, né? Obrigada, amiga. O magnetismo na saúde, aí Hector lá, ele fala pra gente lá no Teoria e Procedimento do Magnetismo, que a teoria magnética está solidamente estabelecida por uma série de estudos. O sistema médico, desde a alopatia mais oficial até a homeopatia, passando pela massagem médica, hidroterapia, eletricidade, toda a série de agentes físicos. Toda hora a gente está usando um recurso desse para benefício da nossa saúde. Tem lá aquela ressonância magnética, quem nunca ouviu falar, como aquilo ali é interessante, né? Enxerga, mostra tudo que há dentro de nós por dentro. A gente tem essa clareza na mão para poder fazer diagnósticos com muito mais facilidade. Outro dia eu estava com tendinite, estava lá fazendo um processo lá de fisioterapia, estava a menina passando um equipamento aqui que era eletromagnético em todo canto, e a gente não tem ideia do quanto isso nos rodeia, né? Pode passar, amiga. Ação fluídica. A gente trazendo para o nosso quintal mais uma vez. Como é que funciona essa ação fluídica? A nossa irmã mostrou muito bem, através aqui até do exemplo que ela fez do passe, né? Desse passe com fluidos mistos, com o fluido magnético animalizado, que é o nosso, juntamente com o espiritual, que aí forma, né, essa ação do passe, que é estabelecido nas nossas casas espíritas como um passe de cura. Então, para a gente ver, não tem milagre. Jesus bem nos avisou. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. E a gente ficou achando que podia fazer milagre. Não é milagre. Hoje, graças a Deus, a ciência está aí, mostrando para a gente que é possível, não é nada fantástico, nem miraculoso. Todos nós podemos fazer. A gente precisa treinar, buscar o conhecimento e colocar em prática, né? Tem que acreditar também. A fé é importante. Pode passar, amigo. E aí, agora a gente vai falar da importância de estarmos na casa espírita, né? Essa é uma parte fundamental do nosso trabalho, porque depois agora desse período da pandemia, onde a gente teve que se utilizar dos recursos da internet, que de certa forma facilitou e foi fantástico na nossa vida, né? Essa aplicação. Mas agora que a pandemia findou-se, né? A doença ainda está aí, mas a gente já veio retornando para a vida cotidiana, no presencial. A gente precisa retornar à casa espírita, porque a gente sabe que o recurso da internet colocou um pouco da casa espírita presente nas nossas casas e nos socorreu num momento de crítico, né, das nossas vidas. Mas a gente não pode desperdiçar a bênção que é estar dentro de um núcleo espiritual que é a casa espírita. Como a Sueli bem falou, dentro da casa espírita, com a ação fluídica magnética dos espíritos, o que a gente vai buscar lá é potencializar. Vamos buscar cura? É potencializado. Vamos buscar desobsessão? É potencializado. Vamos buscar renovação de ideias, que é o que mais acontece dentro das reuniões públicas? Aquilo vai ser potencializado. Nós somos ajudados pela espiritualidade. A nossa vontade é importante, mas eles ajudam de uma forma que a gente não tem ideia. E a gente fortalecendo o entendimento daquela egrégora, que é a soma daquela força, da nossa força mental, da nossa força espiritual, dos estudos, daquela energia de prece. Imagina se na nossa casa a gente já cria um ponto de luz com culto no lar, imagina o ponto de luz que a gente tem numa casa espírita. Não dá para duvidar. E principalmente não dá para desperdiçar. A gente precisa, né, voltar, retornar a esse lado presencial, a esse trabalho que é riquíssimo. Allan Kardec fala lá no livro dos médicos para a gente do poder que o poder magnético exige, sem dúvida, do homem, mas é aumentado pela ação dos espíritos que lhe chamam de seu auxílio. Se magnetizas, tendo em vista curar, por exemplo, ele invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta tua força e tua vontade, dirige teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. A gente tem esse recurso, está disponível para cada um de nós. Como o nosso amigo Otávio bem falou, nós ainda temos a oportunidade de contribuir com tudo isso, né, para a gente ganhar um bônus horas, né, para facilitar a nossa entrada, né, ajudar a gente lá na vida verdadeira. A
a gente tem a oportunidade de ainda participar com tudo isso, dedicando a nossa energia, a nossa vontade, o nosso pensamento, o nosso tempo, que é a coisa mais valiosa que a gente tem aqui na Terra. Que a gente aproveite tudo isso com muito amor, com muito carinho, com muita vontade. Agora é o vídeo, não é, Regina? Essa imagem da nossa casa espírita, tá, gente? Eu ia perguntar. Esse aí é o céu, gente. Esse é o céu, tá ali uma parte da lateral, assim, da frente. Tá todo mundo convidado para ir lá conhecer nossa casa. É uma casa valorosa. Olha, antes da pandemia, a gente chegava a atender 40.000 pessoas por mês, com diversos recursos, né, de tratamento para o espírito Mas imortal. aí voltamos ao que falava aqui no começo, né? Oi, meu amor. E aí voltamos, e a Rita falava no começo, que falava do livro, que nós não tomamos consciência da nossa responsabilidade como médiums. Até as pessoas que têm isso não percebem como eu tanto tempo na minha vida, e quando você toma consciência realmente, seu compromisso é inevitável. E ela acha que está no espiritismo há pouco tempo, né? Só fisicamente, porque espiritualmente, amiga, você já estava conosco, o entendimento está dentro de ti. Agora, a gente vai passar um vídeo, é curto, mas ele vai mostrar pra gente, fazer a conclusão que Gabriel Delano, nessa edição do estudo do Espiritismo e Ciências, nós estudamos a segunda parte deste livro aqui. E ele falou sobre magnetismo, sobre sonambulismo, sobre hipnotismo, e ele ainda falou também de um outro processo, que é o anestésico, que vem a culminar na emancipação da alma. Vamos passar um vídeo para concluir essas ideias do que Gabriel Delano trouxe e a gente encerra. Tá bom? Vamos lá. Ao lado dos fenômenos que estudamos, podem filiar-se os estados produzidos pelos anestésicos, como o clorofórmio, o éter, o protóxido de azoto e outros. Os pacientes submetidos à ação desses agentes são de uma insensibilidade completa às impressões exteriores. O que temos que assinalar são as analogias notáveis existentes entre o sonambulismo magnético, o hipnotismo e a anestesia provocada por substâncias químicas. Nestas três categorias de fenômenos, é fácil constatar caracteres comuns, que vamos assinalar. Primeiro, a insensibilidade. Segundo, a perda da lembrança ao despertar. Terceiro, a dupla vista. Tal identidade dos resultados indica identidade de causa. Devemos procurar e podemos, nos três casos, atribuir os fenômenos verificados a uma modificação do sistema nervoso. Essa modificação, produzida no conjunto do sistema nervoso, determina o desprendimento da alma. E quando esta parte material de nós mesmos se torna mais livre pelo estado normal, quando está menos ligada ao corpo, pode irradiar à distância e apresentar os caracteres que se atribuem à falta de maior explicação, a uma superexcitação dos órgãos dos sentidos. Gabriel Delano, o Espiritismo perante a Ciência, segunda parte. Venham estudar conosco em 2024. Daremos continuidade aos estudos do livro O Espiritismo perante a Ciência, na sua terceira parte. É muito lindo ver Gabriel Delano falando com a gente, né? Uma emoção. Eu parecia com você. Gente, estudamos o sonambulismo, o magnetismo, a hipnose, o processo anestésico. Todos esses processos aplicados, eles causam uma paralisação do sistema nervoso que possibilita a emancipação da alma. Beleza. Emancipou a alma, a gente vê a realização de diversos fenômenos que os materialistas, à época, diziam que eram devido à sobreexcitação dos órgãos do sentido. E Gabriel Delano, com todo carinho e se utilizando dos recursos da ciência, ele veio mostrar que todos esses fenômenos são oriundos da alma, comprovando assim que a alma existe. Então, todo esse trabalho, ele foi esmiuçado com exemplos, com estudo dos fenômenos, com experiências, para mostrar
que a alma existe. E os materialistas, devagar, né? Cada um a seu tempo, todos com muito respeito, foram diluindo essa ideia de que não tem como, né? Uma dupla vista ser uma sobreexcitação dos órgãos da visão. E aí a gente tem que ceder. A alma existe. É isso que a Beadelane quer provar nessa segunda parte. E antes de terminar, vou dar a palavra para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje não. Se aborda muito hoje a EPM, experiência quase morte. Você faz uma correlação dos assuntos que tratamos hoje com esses relatos de EPM que as pessoas estão fazendo? Faz, Vitor? São experiências de quase morte, onde anestesiado, em centro cirúrgico ou não, as pessoas passam por experiências que não poderiam acontecer se ela não tivesse um desdobramento, uma dupla vista. Então a gente faz uma correlação com esses materialistas hoje, falam a experiência quase morte. Isso é que é o maravilhoso da questão, porque a experiência quase morte ela tem sido explicada pelos materialistas. E ela vem o quê? Comprovar aquilo que o Espiritismo já vem falando há muito tempo. Ali é provocado, você vê ali pelo processo anestésico, a emancipação da alma. E aí, aquele espírito chega dentro daquele processo, mas ainda não é o seu momento. Visualiza, registra, mas volta. E traz aquela lembrança à tona como uma comprovação maravilhosa de uma experiência vivida como espírito. Porque foi permitido pela espiritualidade também ele lembrar e trazer isso para quê? Para comprovar para a gente cada vez mais, somos espíritos imortais, somos almas com uma breve passagem aqui pela Terra. É maravilhoso isso. A gente não trouxe aqui dentro da questão, até porque a gente não tem tempo para abordar tudo, mas está dentro, amiga, com certeza. Gente, muito obrigada pela caridade, pelo carinho de vocês. Muito obrigada, nós. Valeu muito a pena. Calminha, falta a prece, né? Falta a prece. Eu me atreveria a dizer que, né, nesse capítulo da experiência de quase morte, aí está a origem, e hoje temos inclusive associações médicas, né? Porque eles vivenciam e são as maiores testemunhas desse fato. Isso, eu passei deles naquela situação de coma induzido no CTI, e ele fica muito tempo nesse processo de coma, e muitos que retornam desse processo, retornam contando que viram alguma coisa até um túnel, viram isso, viram aquilo, eu ouvia vocês conversando. Aí quando abre o olho, a senhora era a enfermeira que sempre rezava quando estava perto de mim. O senhor falava alto quando chegava aqui, porque ele voltou, e aí tudo que ele ouvia, porque esse processo espiritual é emancipado também. O corpo está lá e o espírito está emancipado e está vivendo todo esse processo, está visualizando e vivenciando todo esse processo. Então, o cuidado que a gente tem que ter de um CTI, vou visitar alguém, vai com o coração, como a Sueli trouxe, cheio de felicidade, com pensamentos positivos ali para aquele paciente que a gente está vendo, aquele ente e nunca ficar lembrando. Bom, irmão, eu preciso desse dinheiro, eu preciso você nada disso. Vamos pensar sempre em coisas boas. Então, ele está ali do lado e está ouvindo. Eu pessoalmente vivenciei essa situação no pré-desencargo do meu pai, no hospital, né? São experiências muitas e boas. Bom, gente, estamos convictos de que seria uma pena não vivenciarmos essa tarde e noite, né? Olha que enriquecimento a gente recebeu essa tarde e noite, né? Vamos marcar outra vez com a gente agradece. Ano que vem a gente vai estar falando de imortalidade da alma. E o que tudo isso tem a ver com a nossa vida aí. Pronto. Então, a gente agradece. Quem faz a prece? Uma de vocês, você. Podemos fazer. A gente agradece muito essa oportunidade de a gente voltar a essa casa. Eu fiquei muito feliz. Aí, assim, por que Rita de casa? Porque a gente sempre tem alguém no grupo que fala mais, que chega, né? Então, isso até então era eu. Agora já viram que a Sueli também fala mais que eu. Então, a Sueli também já pode ser a referência, porque ela também fala. Amanda e Maria Castro também falam. Então, Amanda, Sueli, Sayonara. Meninos, já despedidos para gente fechar. Nós sabemos o que é isso, porque nós possivelmente também já fomos mulheres, né? Sim, aí. Gente, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Só chega no turno. Acho que precisamos de 4 horas para interagir mais.
ele acontece em 4 horas. O estudo do céu ele acontece em 4 horas. Ele começa, mas aí é para vocês. Mas olha só, hoje a gente preferiu, foi a preferência da casa, a gente fazer sábado à noite, sábado de tarde e noite. No próximo ano, vocês podem a gente fazer domingo de manhã, como a gente fazia das outras vezes. E aí a gente traz o estudo É um assunto completo. Porque vai ser um assunto muito rico também, que é a continuidade disso aqui, que é o livro que a Sayonara mostrou, que a gente vai dar continuidade para fechar. Então a gente está indo para a parte 4, que a gente vai falar da imortalidade da alma. Tá? Quem quiser adquirir o livro, para já estar dando conhecimento, e depois quem quiser me ligar também, participar do grupo de estudos do ano. Quem não mora no Rio de Janeiro, a gente está abrindo a sala do Zoom para participar pelo Zoom. Tá? Quem mora no Rio é presencial na Casa Espírita. Para quem a gente tem companheiros de Miami que faz parte do grupo, a gente tem companheiros daqui de Rio das Ostras, tem pessoas de Cabo Frio, eles têm maneira para passar. Aí a gente pode, vocês vão poder quem participar do estudo o ano todo, e aí quando a gente chegar aqui, melhor ainda, que a gente vai ter mais alguém ajudando a gente no trabalho. Tá bom, gente? E quando é? Quando é? Nós estudamos aos segundos e quartos sábados, das 11h30 às 13 horas. Esse horário é um horário de meio de almoço, porque é a hora que termina a reunião pública das 10 e é o horário que a gente tem sala disponível, porque o turno do Leão Denis já está ficando pequeno, porque não está tendo sala para todos os horários. Então a gente já está estudando até no meio de horário. A gente está ali, no final da apostila tem um e-mail, podem fazer contato com a gente pelo e-mail também do Espiritismo e Ciência, que a gente responde, e aí tem todas as informações aí. Perfeito? Então vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, trazendo em nossa tela mental nosso meigo Rabi da Galileia, Mestre Jesus. Senhor Jesus, o Senhor nos disseste que onde estivessem 2 ou mais reunidos em seu nome, que ali o Senhor estaria. Com a certeza, Senhor, da sua presença junto a nós, que voltamos ao seu coração nesse momento para lhe agradecer. Agradecer pela oportunidade que nos foi oferecida nessa tarde e noite de estarmos aqui, reunidos na casa de Chico Xavier, estudando um pouco mais a doutrina dos Espíritos. Abençoa, Senhor Jesus, a toda essa equipe de trabalho que de muito bom grado veio até aqui trazer o fruto dos nossos estudos. Abençoa, Senhor, a equipe de trabalhadores desta Casa Espírita que nos confiou essa tarefa. E com a certeza, Senhor, do nosso trabalho cumprido e agradecido por essa oportunidade, que nos despedimos com muita alegria, com muita felicidade, deixando para cada coração a sua paz, Senhor, o seu amor, a sua luz, para as nossas melhores compreensões na nossa caminhada de espírito imortal. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Leão Denis. Abençoa, Senhor, o Centro Espírita Chico Xavier, que nos recebe de muito bom grado. Abençoa toda a equipe de trabalhadores, a equipe mediúnica, a equipe espiritual desta Casa Espírita. E em seu nome, em nome de Maria de Nazaré, em nome de Chico Xavier, em nome de Leão Denis, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, que nos despedimos dizendo: nos leve em paz e segurança aos nossos pontos de origem, mas fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, pois muito necessitamos de Ti. Que assim seja, com a graça de Deus. Obrigada. Obrigada.